Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de Jesus Cristo visite seu coração nesta noite. Que o Espírito Santo acalme sua mente. Que o amor do Pai envolva sua casa, enquanto mais um dia chega ao fim. Talvez você tenha chegado até esta oração carregando preocupações, situações que ainda não foram resolvidas, perguntas que continuam sem resposta, desafios que parecem grandes demais. Talvez exista algo ocupando sua mente neste exato momento, algo que você tentou resolver durante todo o dia, algo que continua voltando aos seus pensamentos. Talvez seja uma preocupação financeira, talvez seja uma situação familiar, talvez seja uma questão de saúde, talvez seja uma decisão importante, talvez seja apenas o medo do que pode acontecer amanhã. E quando a noite chega, muitas vezes, essas preocupações parecem ficar ainda maiores. O silêncio aumenta os pensamentos, a escuridão traz lembranças, a mente começa a imaginar cenários, e aquilo que parecia controlável durante o dia se transforma em inquietação durante a noite. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que tem dificuldade para descansar, não porque o corpo esteja sem sono, mas porque a mente não para, porque o coração continua preocupado, porque existe uma sensação constante de que algo precisa ser resolvido imediatamente. E nesta noite, Deus quer falar algo muito importante ao seu coração. Você pode descansar, porque Deus continua trabalhando. Você pode dormir, porque Deus continua cuidando. Você pode entregar suas preocupações, porque o Senhor permanece acordado. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Deus está cuidando de tudo. Escreva com confiança. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que decide descansar no cuidado do Senhor. A palavra de Deus para esta noite está no Salmo 12:14. Eis que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Que promessa extraordinária! Enquanto nós precisamos descansar, Deus permanece vigilante. Enquanto nós fechamos os olhos, Deus continua vendo. Enquanto nós dormimos, Deus continua trabalhando. Enquanto nós descansamos, Deus continua cuidando dos detalhes da nossa vida. Talvez você esteja preocupado porque não consegue controlar tudo. Mas a verdade é que nunca conseguimos controlar tudo. E isso não é uma fraqueza, é uma lembrança de que precisamos confiar em Deus. Porque existem situações que estão além das nossas forças, além da nossa capacidade, além do nosso entendimento, mas nunca estiveram além do poder do Senhor. Isso me faz lembrar da história de Pedro na prisão. Humanamente falando, a situação parecia impossível. As portas estavam fechadas, os guardas estavam posicionados, tudo parecia decidido. Mas algo impressionante acontece. Pedro estava dormindo, enquanto Deus preparava o milagre. Que imagem poderosa! Enquanto Pedro descansava, Deus agia. Enquanto Pedro dormia, Deus trabalhava. Enquanto Pedro não podia fazer nada, Deus estava preparando a libertação. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Existem situações que você não conseguirá resolver esta noite. Existem respostas que não virão hoje. Existem problemas que precisarão de tempo. Mas isso não significa que Deus parou de agir. Pelo contrário, o Senhor continua trabalhando mesmo quando você não vê. Continua abrindo caminhos, continua preparando respostas, continua organizando circunstâncias, continua protegendo sua vida. Talvez você esteja olhando para um problema, mas Deus está olhando para a solução. Talvez você esteja olhando para uma porta fechada, mas Deus está preparando uma abertura. Talvez você esteja olhando para a espera, mas Deus está preparando o momento certo. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Cláudia de Brasília. Ela tinha 50
9 anos e passava noites inteiras preocupada com uma situação familiar muito difícil. Tentava encontrar respostas, tentava imaginar soluções, tentava controlar tudo, até que decidiu fazer algo diferente. Todas as noites, entregava aquela situação nas mãos de Deus antes de dormir. Meses depois escreveu: descobri que minhas preocupações não resolviam nada, mas minha confiança em Deus mudou meu coração. Que testemunho poderoso! Porque a paz não nasce quando controlamos tudo. A paz nasce quando confiamos naquele que controla todas as coisas. Talvez hoje Deus esteja convidando você a fazer exatamente isso: confiar, descansar, entregar, soltar o peso. Permitir que Ele cuide daquilo que você não consegue resolver sozinho. Porque o Senhor continua fiel, continua presente, continua poderoso, continua trabalhando. Por isso, não permita que as preocupações roubem seu descanso. Não permita que o medo roube sua paz. Não permita que a ansiedade governe esta noite. Porque Deus está aqui e Ele continua cuidando de você. Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar. Respire profundamente. Feche os olhos por alguns instantes e diga dentro da sua alma: Senhor, eu entrego minhas preocupações a Ti. Mais uma vez, Senhor, eu descanso no Teu cuidado. Pai amado, nesta noite nós entramos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor nunca dorme. Obrigado porque o Senhor nunca abandona seus filhos. Obrigado porque continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Hoje entregamos ao Senhor nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades, tudo aquilo que ocupa nossa mente, tudo aquilo que pesa sobre nosso coração, tudo aquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a descansar, ensina-nos a entregar, porque sabemos que Tu continuas trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração nós vamos apresentar diante de Deus todas as áreas da nossa vida que geram preocupação, aprender a confiar mais profundamente em Seu cuidado e permitir que Sua paz governe nosso coração antes de descansarmos nesta noite. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para aliviar um peso que você vem carregando há muito tempo. Porque existem preocupações que nos acompanham durante o dia, mas existem outras que parecem crescer quando a noite chega, quando tudo fica em silêncio, quando as distrações desaparecem, quando finalmente ficamos sozinhos com nossos pensamentos. Talvez você conheça essa sensação. Você se deita, fecha os olhos, mas a mente continua funcionando, lembrando problemas, criando cenários, antecipando dificuldades, tentando encontrar respostas. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está preocupado com o futuro, preocupado com aquilo que pode acontecer amanhã, na próxima semana, nos próximos meses. Talvez exista alguém preocupado com uma situação financeira, com uma dívida, com uma oportunidade que ainda não apareceu, com uma porta que continua fechada. Talvez exista alguém preocupado com um filho, com um casamento, com alguém da família, com uma pessoa que ama profundamente. Talvez exista alguém aguardando resultados, esperando notícias, esperando respostas, esperando mudanças. E quanto mais espera, mais difícil parece descansar. Mas nesta noite, Deus quer lembrar você de algo que talvez tenha esquecido. Sua preocupação não aumenta o poder de resolver um problema, mas sua confiança aumenta sua capacidade de permanecer em paz enquanto Deus trabalha. Porque existe uma diferença entre responsabilidade e ansiedade. A responsabilidade faz aquilo que pode ser feito. A ansiedade tenta carregar aquilo que pertence a Deus.
E muitas vezes estamos cansados, não por causa dos problemas, mas porque estamos tentando carregar sozinhos coisas que deveriam estar nas mãos do Senhor. Isso me faz lembrar novamente da prisão de Pedro. Humanamente falando, ele tinha motivos para permanecer acordado, motivos para ter medo, motivos para ficar desesperado. Mas a Bíblia mostra algo impressionante. Pedro dormia. Ele estava preso, mas dormia. Estava cercado por guardas, mas dormia. Estava diante de uma situação impossível, mas descansava. Por quê? Porque em algum lugar dentro do seu coração existia confiança. Confiança de que Deus continuava no controle. Talvez essa seja uma das maiores lições para nós. A verdadeira paz não nasce quando todos os problemas desaparecem. A verdadeira paz nasce quando sabemos quem está cuidando de nós. Talvez hoje você não tenha todas as respostas, mas Deus tem. Talvez você não saiba exatamente o que fazer, mas Deus sabe. Talvez você não consiga enxergar o caminho completo, mas Deus já está caminhando à sua frente. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do senhor Eduardo de Recife. Ele tinha 54 anos e passou meses sem conseguir dormir direito. Todas as noites ficava pensando nos problemas da empresa, nas contas, nas responsabilidades, nas incertezas, até que um dia percebeu algo. Passava horas preocupado, mas nenhuma dessas horas mudava a situação. Então começou a fazer uma oração simples antes de dormir. Dizia: Senhor, aquilo que eu não consigo resolver entrego nas tuas mãos. Depois repetia: enquanto eu descanso, tu continuas trabalhando. Algum tempo depois escreveu: os problemas não desapareceram imediatamente, mas a paz voltou ao meu coração. Que testemunho poderoso! Porque Deus não prometeu que nunca enfrentaríamos dificuldades, mas prometeu sua presença durante as dificuldades. E essa presença muda tudo. Talvez exista algo que você está tentando controlar, algo que não consegue soltar, algo que continua ocupando sua mente. Mas permita que eu pergunte algo. Quantas vezes Deus já cuidou de você no passado? Quantas vezes abriu portas inesperadas? Quantas vezes trouxe respostas quando tudo parecia impossível? Quantas vezes sustentou você em momentos difíceis, talvez mais vezes do que consegue contar? Então por que seria diferente agora? O mesmo Deus que cuidou de você ontem, continua cuidando hoje. O mesmo Deus que abriu caminhos no passado, continua abrindo caminhos agora. O mesmo Deus que respondeu orações, continua ouvindo suas orações, porque sua fidelidade não mudou. Seu amor não mudou. Seu poder não mudou. Talvez hoje você precise apenas confiar mais uma vez. Talvez precise parar de lutar sozinho. Talvez precise entregar aquilo que está pesado demais. Porque existem batalhas que pertencem ao Senhor. Existem portas que somente Deus pode abrir. Existem respostas que somente Deus pode trazer. E quando compreendemos isso, o coração começa a descansar. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas a paz começa a voltar. A esperança começa a crescer. A confiança começa a substituir o medo, porque agora sabemos que não estamos sozinhos. Talvez esta noite seja um convite para descansar verdadeiramente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, interiormente. Descansar na certeza de que Deus continua trabalhando, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não percebe. Por isso agora eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor todas as suas preocupações, uma por uma, sem esconder nada, sem tentar parecer forte, sem tentar resolver tudo sozinho. Entregue tudo ao Pai. Pai amado, nesta noite nós colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades,
tudo aquilo que ocupa nossa mente, tudo aquilo que rouba nossa paz, tudo aquilo que ainda não conseguimos resolver. Jesus toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão preocupados com o futuro. Toca aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Toca aqueles que aguardam respostas importantes. Toca aqueles que estão emocionalmente cansados. Senhor, derrama tua paz sobre essas vidas. Derrama tua confiança. Derrama tua esperança. Ensina-nos a descansar em teu cuidado. Pai amado, visita também nossas famílias. Protege nossos lares. Guarda aqueles que amamos. Afasta todo o mal. Afasta toda inquietação. Afasta toda ansiedade. Que tua presença permaneça em cada casa. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja retirando um peso dos seus ombros. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja lembrando você de que continua trabalhando enquanto você descansa. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente esta noite ao Senhor, fazer uma poderosa declaração de fé, receber sua proteção para o descanso e dormir com a certeza de que Deus continua cuidando daquilo que hoje preocupa nosso coração. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais profundo desta oração. O momento de silenciar as preocupações. O momento de entregar completamente esta noite ao Senhor. O momento de descansar na certeza de que Deus continua trabalhando mesmo quando nossos olhos se fecham. Talvez você tenha iniciado esta oração carregando preocupações que pareciam grandes demais. Talvez tenha chegado aqui pensando em situações que ainda não foram resolvidas. Talvez exista uma resposta que você continua esperando, uma porta que continua fechada, uma preocupação que continua voltando. Mas antes de dormir nesta noite, Deus quer lembrar você de uma verdade poderosa. Você não precisa permanecer acordado tentando resolver aquilo que pertence ao Senhor. Você não precisa carregar sozinho aquilo que Deus deseja carregar com você. Você não precisa vigiar a noite inteira sobre problemas que estão nas mãos do Pai. Porque o Deus que cuida de você nunca dorme, nunca se distrai, nunca perde o controle. Nunca abandona seus filhos. Talvez esta seja exatamente a palavra que sua alma precisava ouvir. Enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Enquanto você dorme, Deus continua preparando caminhos. Enquanto você recupera suas forças, Deus continua cuidando dos detalhes da sua história. Talvez você não veja, talvez você não perceba, talvez você não compreenda tudo, mas o Senhor continua agindo. Isso me faz lembrar novamente de Pedro na prisão. Humanamente falando, ele tinha motivos para permanecer apavorado. Tinha motivos para passar a noite inteira sem dormir. Tinha motivos para acreditar que tudo estava perdido. Mas Pedro descansava. E enquanto ele descansava, Deus enviava um anjo. Enquanto ele descansava, as correntes seriam quebradas. Enquanto ele descansava, as portas seriam abertas. Enquanto ele descansava, o milagre estava sendo preparado. Que imagem extraordinária! Porque muitas vezes queremos participar daquilo que somente Deus pode fazer. Queremos controlar, queremos antecipar, queremos resolver. Mas existem momentos em que nossa maior demonstração de fé não é agir, é confiar, é descansar, é entregar. Talvez hoje exista uma prisão emocional que preocupa você. Talvez seja uma ansiedade, talvez seja uma tristeza, talvez seja uma situação familiar, talvez seja uma dificuldade financeira, talvez seja um medo sobre o futuro. Mas Deus continua capaz de abrir portas que ninguém consegue abrir. Continua capaz de criar soluções onde enxergamos apenas problemas. Continua capaz de trazer respostas quando tudo parece impossível. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da Dona Verônica de Manaus. Ela tinha 63 anos
e passava noites inteiras preocupada com a saúde do marido. Dormia pouco, pensava demais, tentava encontrar soluções para tudo, até que um dia decidiu fazer algo diferente. Todas as noites entregava aquela situação ao Senhor antes de dormir. Meses depois escreveu: aprendi que minhas preocupações me deixavam cansada, mas minha confiança em Deus me devolvia a paz. Que testemunho maravilhoso, porque a paz não nasce da ausência de problemas. A paz nasce da presença de Deus. Talvez os desafios ainda existam, mas Deus também continua presente. Talvez as respostas ainda não tenham chegado, mas Deus também continua presente. Talvez o caminho ainda não esteja completamente claro, mas Deus também continua presente, e essa presença é suficiente. Porque quando Deus está conosco, nunca caminhamos sozinhos, nunca enfrentamos batalhas sozinhos, nunca atravessamos a noite sozinhos. Talvez hoje seja a noite de entregar definitivamente aquilo que está roubando sua paz. A preocupação que você repete todos os dias, o medo que insiste em voltar, a situação que você tenta controlar, a resposta que você tenta antecipar. Tudo isso pode ser colocado nas mãos do Senhor, porque Deus sabe exatamente o que fazer, sabe exatamente quando agir, sabe exatamente como conduzir sua história. Por isso, não tenha medo de descansar, não tenha medo de confiar, não tenha medo de fechar os olhos, sabendo que Deus continua acordado, cuidando de você, porque o mesmo Senhor que sustentou você durante este dia, continuará sustentando você durante esta noite. Por isso agora, eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Mais uma vez, respire e solte todo o peso, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo. Imagine cada uma dessas coisas sendo colocadas nas mãos de Jesus, uma por uma, sem reservas, sem medo, sem tentar mantê-la sob controle. Imagine o Senhor recebendo tudo com amor. Imagine seu coração ficando mais leve, mais tranquilo, mais sereno. Permaneça alguns segundos nessa entrega. Permaneça nessa confiança. Permaneça nessa paz. Pai amado, nesta noite, nós colocamos completamente nossas preocupações em Tuas mãos. Entregamos nossos medos, entregamos nossas ansiedades, entregamos nossos problemas, entregamos tudo aquilo que ocupa nossa mente, tudo aquilo que pesa sobre nosso coração, tudo aquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Teu cuidado, confiamos em Tua providência, confiamos em Tua fidelidade. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão preocupados, toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão desanimados, toca aqueles que estão enfrentando noites difíceis. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua paz, renova sua esperança, renova sua confiança, renova sua força. Pai amado, visita nossas famílias, protege nossos lares, guarda aqueles que amamos. Afasta todo o mal, afasta toda perturbação, afasta toda inquietação. Que Teus anjos permaneçam ao redor de cada casa. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, os que aguardam respostas, os que procuram oportunidades, os que precisam de provisão. Senhor, abre caminhos, mostra soluções, conduz cada vida segundo Tua vontade. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está cuidando de tudo. Em nome de Jesus, eu declaro que minhas preocupações pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que minha paz será maior do que meus medos. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está trabalhando enquanto eu descanso.
Em nome de Jesus eu declaro que minha família está protegida. Em nome de Jesus eu declaro que minha casa está guardada. Em nome de Jesus eu declaro que o Senhor abrirá caminhos diante de mim. Em nome de Jesus eu declaro que minhas forças serão renovadas. Em nome de Jesus eu declaro que dormirei em paz sob a proteção divina. Em nome de Jesus eu declaro que Deus continua conduzindo minha história. E acima de tudo, em nome de Jesus eu declaro confiança. Confiança no cuidado de Deus. Confiança na providência de Deus. Confiança no amor de Deus. Confiança na fidelidade de Deus. Agora juntos como família de fé, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, cobre nossas famílias com teu manto, protege nosso descanso e ajuda-nos a confiar plenamente no cuidado de Deus. E agora, eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor guarde seu sono, que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor derrame sua paz sobre sua mente e seu coração, que o Senhor conceda uma noite tranquila, segura e restauradora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração fortaleceu seu coração nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que esteja preocupado e precisando lembrar que Deus continua trabalhando mesmo quando descansamos. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Deus está cuidando de tudo. Escreva com fé, escreva como uma oração. Escreva como alguém que decidiu descansar no cuidado do Senhor. Porque aqueles que entregam suas preocupações a Deus descobrem que existe uma paz que vai além das circunstâncias e um cuidado que continua agindo mesmo durante as horas mais silenciosas da noite. Que Deus abençoe profundamente sua noite e seu descanso.